Paz do Senhor, irmãos, vamos dar continuidade à nossa lição sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Estamos na lição número 12 e vamos hoje falar sobre a bondade de Deus em nos atender. Antes de dar início, eu gostaria de orar. Pai, te agradeço por mais uma vez podemos estar, Senhor, reunidos, Senhor, e, Senhor, também por esta lição, Senhor, que Tu nos dás, Senhor, a possibilidade, Senhor, de aprender mais de Ti, Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, com esse sermão, Senhor, que Tu deixaste para o Teu povo, Senhor, para nós podermos, Senhor, para aprender, Senhor, da Tua bondade, Senhor, e, Senhor, sermos cada vez mais, Senhor, como Tu queres que nós sejamos, Senhor. Dirige-nos, Senhor, em tudo, Senhor, fala connosco, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. O texto áureo encontra-se em Mateus 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. A verdade prática diz: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 20. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontrará, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que o homem vos faça, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu acho que este texto é muito conhecido. E vamos falar sobre, então, esses 3 pontos que são aqui resumidos desta forma. Sobre a vontade de Deus, sobre o caminho para o céu e sobre os falsos profetas que nos querem impedir de chegar ao céu. A introdução diz: nesta lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, surpreende a todas as nossas necessidades, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, que acabamos de ler em Mateus 7,7. Veremos também que aqueles que entrarem pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no Sermão do Monte. O Senhor é bom e aquele que tem uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas, como nós acabamos também de ler em Mateus 7,15. Tópico 1. A bondade de Deus. Ponto 1. Definição de bondade. A palavra bondade é definida com a qualidade ou caráter do bom. Boa índole, benevolência, bravura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade era visto como o mais sublime atributo. Assim, a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O apóstolo Paulo declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7,18. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para, de facto, fazermos o que é bom. Vamos ler João 3:3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver
o reino de Deus. Nós sabemos que isto é uma conversa entre Jesus e Nicodemos e que então Jesus disse que devemos de nascer de novo. Nós conhecemos a conversa e sabemos também que Nicodemos ficou meio confuso com a resposta de Jesus porque ele pensou que havia de voltar e como é que um adulto havia de voltar para o ventre da sua mãe. Então aí Jesus explicou que é um nascimento espiritual. Nós devemos nascer de novos para de verdade percebemos o que é a bondade de Deus e percebemos que o caráter de Deus deve de habitar em nós. Então há uma transformação completa para nós podermos fazer o bem. Porque assim como nós lemos em Romanos 7,18, nós não temos a capacidade por nós mesmos de fazer o bem. Amém? Segundo ponto, a bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza, por isso João disse que Ele é o amor. 1 João 4,8. E fonte de toda a benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. O texto de Mateus 19, 16 a 26 mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta, por que me chamas bom? Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio das boas obras se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor de Deus. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Amém? Então nós percebemos aqui, por nós mesmos, não podemos fazer nada de bom. E mesmo se pensamos que somos boas pessoas, se nós temos um bom caráter, só o Espírito Santo é que pode colocar em nós a bondade que Deus tem para nós. Só o Espírito Santo que pode colocar em nós o amor verdadeiro. Só o Espírito Santo que pode nos tornar verdadeiramente pessoas boas. Pessoas que não pensem ou agem só por interesse próprio. Que muitas vezes nós percebemos que há pessoas que fazem coisas boas, mas fazem por interesse. Às vezes acontece connosco que nós somos pessoas que temos amizades ou certas atitudes porque talvez também temos algum proveito por detrás disso. Então temos que ter muito cuidado, porque a verdadeira bondade, verdadeiramente ser uma boa pessoa é a ação do Espírito Santo em nós. Não é por aquilo que nós podemos fazer ou aquilo que nós verdadeiramente somos. É aquilo que Deus quer que nós sejamos através dele. Não é através da nossa carne, mas é através do Espírito de Deus em nós. Vamos abrir Êxodo 33, 19. Êxodo 33, 19, que diz: Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Amém? Então nós vemos aí também como Deus deixa claro a sua bondade e a sua misericórdia para com o povo de Israel e hoje em dia para conosco. Vamos a Salmos 34, 8. Salmos 34, 8, que diz: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Então nós podemos perceber que Deus de verdade é bom e que nós devemos provar. Não é provar a Deus, digamos, fazendo alguma coisa e dizer, Deus, eu quero ver a tua bondade. Não. É verdadeiramente confiar em Deus e Ele nos vai provar que Ele é bom. Amém? Terceiro ponto, a bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver a verdade dele no seu amor para conosco, que está em João 3,16, um versículo que todos conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida interna. Então nós vemos que Deus ama a humanidade. Deus amou o mundo, não se refere ao mundo ou às coisas mundanas, mas sim se refere às pessoas que habitam no mundo, se refere a nós, a sua criação. E Deus a ama de tal maneira que entregou o seu Filho. E nós sabemos que se não fosse Jesus Cristo na cruz, nós hoje em dia ainda teríamos
em nós a culpa do pecado. Nós ainda viveríamos condenados pelo pecado de Adão e Eva. E vivíamos uma separação que sujeitou-se através do pecado que surgiu na terra. Então nós podemos estar gratos a Deus que Ele tem essa bondade para connosco e demonstra esse amor, demonstrou através de Jesus Cristo e demonstra através do agir do Espírito Santo nas nossas vidas até o dia de hoje. Amor que revela a perfeição divina. Amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado conosco, atendendo às nossas necessidades. O Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Mesmo sendo imperfeitos, jamais daremos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor, se pedirmos tudo em oração, segundo a sua perfeita vontade. E aí também está uma das chaves. Não? Nós sabemos que humanamente, mesmo que os nossos filhos possam ser difíceis, nós como pais queremos o melhor para eles. Então, quanto mais não Deus quer o bem para os seus filhos, para a sua criação. E se nós pedimos, e não com interesse, mas sim pedimos mediante a sua vontade, Deus nos vai abençoar, porque nós vamos pedir de sua direção, nós vamos pedir da forma como Ele quer dar para nós e não da maneira como nós muitas vezes queremos. E é isso que é, às vezes, o conflito que nós podemos ter, é de nós não queremos fazer a vontade de Deus, mas sim queremos que Deus faça a nossa vontade, e isso vai trazer muitos problemas na nossa vida. Segundo tópico, há 2 caminhos para escolher, que fala sobre a segunda parte do texto que nós lemos hoje. Ponto 1, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho. É importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e ao caminho. É bem possível que, ao mencionar estes termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, em sua maioria, eram moradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Essa portinhola era chamada de fundo de agulha e quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada da bagagem e ainda assim a pessoa teria de passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus afirma que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há quem a encontram. Mateus 7:14. Então nós percebemos também, através desta explicação, que quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico chegar no céu, nós percebemos que não era algo impossível que Jesus estava a falar, mas se referia a essa porta estreita. E para todos nós é difícil passar por essa porta estreita, porque quer dizer que nós vamos ter que deixar a nossa bagagem, nós vamos ter que deixar tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é da nossa carne, todos os nossos desejos individuais, vamos ter que deixar de lado para fazer a vontade de Deus, para poder passar pela porta, porque nós não podemos levar a nossa bagagem, nós não podemos levar os nossos pecados, nós não podemos levar os nossos traumas, nós não podemos levar tudo aquilo que nos está a separar da vontade de Deus para querer estar com Deus. E esse processo começa já aqui na Terra. Nós temos que começar a deixar a bagagem pesada de lado para poder chegar ao céu, para poder chegar à porta estreita e depois poder passar. Vamos ler os versículos que estão aqui mencionados. João 10, versículo 9. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, que diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. João 14:6. João 14:6, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim. Nestes dois versículos nós percebemos que de verdade só através de Jesus nós podemos encontrar o caminho verdadeiro para o céu. E nesse caminho para o céu, nós vamos receber tudo aquilo de bom que Deus tem preparado para nós. É interessante, se nós estivermos atentos ao que nós acabamos de ler em João 10:9, que Jesus diz que encontraremos pastagens, nós podemos ler Salmos 23:1, que nos mostra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi, escrevendo o Salmo 23, já fazia referência àquilo que Jesus nos vem prometer, que é nos dar uma vida com abundância, uma vida boa, dar um destino bom, um lugar onde nós vamos ter verdes pastos, onde nós vamos ter tudo em fartura, em que nós não vamos ter que pensar no dia da manhã, porque sim, Deus tem tudo de bom preparado para nós. Eu acho que isso é, se nós formos perceber bem, isso é algo bom que nós temos. É a nossa esperança saber que um dia podemos estar na glória com Deus, mesmo que estejamos a passar dificuldades neste tempo, mesmo que estejamos a passar momentos difíceis, um dia vamos passar por aquela porta estreita e do outro lado dessa porta estará Jesus nos recebendo e dando tudo aquilo de bom que nós vamos necessitar para estar com Ele, em que Ele vai renovar tudo de novo, em que Ele vai fazer tudo novo nas nossas vidas. E eu acho que isso é algo glorioso e nós só podemos agradecer a Deus por isso. Amém? Vamos ao segundo ponto. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós. A porta estreita é o que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Certa vez Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Que está em Lucas 13:24. O verbo porfiar no grego significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. Amém? Então vamos seguir essa dica, esse conselho que Jesus nos dá, de verdade buscar o caminho para a porta estreita, buscar esse caminho em que nós vamos receber a recompensa, em que vamos receber o galardão de Deus para as nossas vidas. E Jesus foi muito claro que muitos não vão chegar lá. Infelizmente, muitos não vão tentar chegar lá, mas não vão chegar lá. Porquê? Porque não puseram a sua vida em ordem, não se puserem de acordo com Deus enquanto estavam aqui na Terra. Não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Infelizmente, há muitas pessoas que pensam que são boas, há muitas pessoas que são muito religiosas, têm uma grande fé, digamos, humana, mas não têm fé em Cristo. E só quem tiver fé em Cristo, como nós lemos em João, vai de verdade reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só através de Cristo. Não há outro caminho para chegar a Deus. Não há outro caminho para chegar ao paraíso. Não há outro caminho para chegar a uma eternidade boa. Só há Jesus Cristo. Então nós que sabemos esse caminho, nós temos que manter-nos nesse caminho, mas também devemos de perceber essa missão que Jesus nos dá e cumprir com ela, porque há muitas pessoas que não sabem esse caminho. Há muitas pessoas que estão enganadas e não conhecem a verdade e não sabem que devem de seguir Jesus. Então nós temos que fazer algo por isso. Amém? Terceiro ponto, a escolha entre os dois caminhos. Neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos: o da vida e o da morte, como bem falou o profeta Jeremias. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, como está em 1 Coríntios 10:23, e Paulo deixa bem claro que nós podemos fazer tudo o que queremos, porque Deus nos deu a liberdade para o fazer, mas nem tudo de verdade nos convém. E nós vamos sofrer as consequências das decisões que nós tomamos. Se não forem da vontade de Deus, nós vamos ter que, muitas vezes, até viver com as sequelas daquilo que nós decidimos na nossa vida. Com as dificuldades, porque claro que Deus nos vai perdoar se nós voltarmos a Ele. Claro que Deus nos vai
salvar através de Jesus Cristo, se nós pedimos perdão e de verdade o aceitamos como Senhor e Salvador. Mas as sequelas vão ficar. As dores passadas talvez vão ficar. Talvez vamos ficar com certas mágoas de coisas que nós fizemos e que talvez já não podemos perdoar. E então por que não tomar logo a decisão de seguir o caminho certo? Por que não tomar logo a decisão em repensar aquilo que nós estamos a fazer? Pensar 2 vezes antes de tomar algum tipo de decisão. Amém? Pela porta da água é possível passar as obras da carne. Prostituição, impureza, inimizade, porfias, pelejas e todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta da água é do caminho espaçoso, é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como o luzeiro no firmamento. Amém? Vamos ler Provérbios 4:18. Provérbios 4, capítulo 4, versículo 18, que diz: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, se nós continuamos a ser justos, se nós continuamos a fazer a vontade de Deus, nós um dia vamos resplandecer a luz que Deus colocou em nós, assim como Jesus diz que nós devemos ser sal e luz deste mundo e desta terra. É isso que Jesus quer de nós. Nós vamos ser visíveis porque fazemos a diferença. Amém? Então, Jesus nos fará resplandecer. Amém? Terceiro tópico, a mentira dos falsos profetas. Ponto 1, cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o Mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer sua defesa. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos 2 caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pelas boa oratória e as palavras bonitas dos que dizem profetas, dos que se dizem profetas, mas não são. Os falsos profetas podem até parecer doces, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes ou devoradores. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência. Vamos a 2 Timóteo 3:5. 2 Timóteo 3:5, que diz: Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Vou repetir. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então nós vemos aqui também Paulo que deixa uma dica muito clara para nós. Aqueles que só aparentemente são piedosos, aqueles que aparentemente fazem coisas boas, mas nós não vemos o fruto delas, nós não vemos a eficácia, nós não vemos o resultado de tudo aquilo que eles estão a falar. Nós devemos ter muito cuidado, nós temos que afastar-nos dessas pessoas, nós temos que afastar-nos de esses enganos que podem entrar. E nós, infelizmente, vemos cada vez mais que há pessoas que se levantam, que têm trazido falsas doutrinas dentro das igrejas, infelizmente, fora da igreja nem se fala, porque há muitas ideologias que se têm levantado, que têm falado completamente contra a palavra de Deus, que têm dado ideias, ensinos na escola, políticas que estão surgindo, que são completamente contra a vontade de Deus e contra aquilo que a palavra nos ensina. E são essas coisas que nós temos que ter muito cuidado, porque aparentemente é bom, aparentemente é algo que faz sentido, mas nem sempre é a vontade de Deus. E é aí que nós temos que ter muito, muito cuidado e pedir direção ao Espírito Santo que trabalhe em nós, que nos dê uma consciência pesada se for necessário para nós percebermos o que está a acontecer, que nos dê discernimento de espíritos, que é um dos dons que também devemos de pedir a Deus. Amém? Segundo ponto, como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, podemos facilmente identificá-los.
porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo. Então nós vemos que esses falsos profetas autogloriam-se. Têm uma ideia por detrás que é glorificar a si mesmo, enriquecer a si mesmo. Se formos, por exemplo, ver a doutrina da prosperidade, nós percebemos que a ideia por detrás é enriquecer os líderes dessas igrejas. E, infelizmente, nem devíamos chamá-los de igrejas, não é? Não há outro termo, mas são essas reuniões que estão a levar também a que muitas pessoas não aceitem Jesus como Senhor e Salvador, que não creem porque pensam que a igreja é um lugar que só quer o dinheiro. E, infelizmente, Jesus tinha muito razão quando dizia que não se pode servir a dois deuses. Só se pode servir a Deus, não se pode servir a Deus e a Mamão ao mesmo tempo. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, sim, e Deus nos vai abençoar com saúde para podermos trabalhar e receber aquilo que somos dignos de receber. Talvez que nós queríamos mais, mas o Senhor sabe o que nós podemos de verdade administrar. E mesmo, infelizmente, há muitas pessoas que se aproveitam para enriquecer. Há muitas doutrinas que estão surgindo somente para ter uma audiência grande, mas que não estão a edificar essa audiência, não estão a edificar o povo de Deus, não estão a trazer nenhum fruto, não estão a trazer nada de bom para o crescimento do reino de Deus. Infelizmente, e é isso que é aí que nós temos que ter muito cuidado. Também podemos identificá-los por seus frutos, como diz Mateus 7,16. A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, será cortada, como nós lemos em Mateus 7,19. A imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar os falsos profetas, seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina e se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Nós aí temos que ter cuidado. Se nós ouvirmos alguma coisa que não é bíblico, essa pessoa, para nós também já não deve ser reconhecida como um profeta do Senhor. Porquê? Nós não podemos, por amizade, estar a convidar alguém a pregar na nossa igreja, que é a Igreja de Cristo, ou na nossa congregação, só porque é uma boa pessoa. Se nós sabemos que a palavra que é pregada não é de Cristo, nós não podemos dar essa oportunidade a essa pessoa. Essa pessoa tem que pôr a sua vida em ordem. Essa pessoa tem que estudar a palavra. Essa pessoa, se for por engano, claro, mas se essa pessoa quer enganar a igreja, se essa pessoa é de verdade um falso profeta, nós não podemos estar a convidar essas pessoas a falar ao povo de Deus, porque vão enganar o povo de Deus, vão enganar as ovelhas. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, principalmente como liderança e, claro, todos aqueles que têm conhecimento de algum pastor. Hoje em dia é tão fácil, através das redes sociais, através da internet, de ter contacto com alguém que aparentemente é um pastor e que tem uma mensagem boa, mas que nós não conhecemos a pessoa, nós não conhecemos o seu caráter, nós não conhecemos os frutos que essa pessoa dá. Então nós temos que ter muito cuidado. E muito cuidado quando falam uma doutrina que nos agrada muito. Porque quando agrada ao nosso corpo, será que de verdade é aquilo que vem da palavra de Deus? Temos que ter muito cuidado. Terceiro ponto, uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Por isso, precisamos vigiar para não ser enganados. Amém? Assim chegamos ao fim. Conclusão. A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade com as suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas, em especial, a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Assim chegamos ao fim desta lição.
vamos recapitular. Nós sabemos que nós temos um Deus bondoso e Ele quer que nós sejamos pessoas bondosas, que nós sejamos pessoas amorosas, que nós sejamos seus filhos com misericórdia para o próximo. Nós devemos ter muito cuidado com o ensino que surge com os falsos profetas, porque o caminho único para chegar à salvação é através de Jesus Cristo, é o caminho estreito, é a porta estreita em que um dia vamos chegar à glória com o Senhor. Mas para isso nós temos que seguir e confiar nele. Amém? Na próxima lição nós vamos falar sobre a verdadeira identidade de Cristo, que é a lição número 3, e também será a última lição deste trimestre. Que Deus abençoe.